Olá, sou Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Ainda estamos no versículo 5 de Judas, onde estamos tratando daqueles israelitas que depois de serem libertos do Egito, foram destruídos pelo Senhor. Você pode imaginar que tragédia, que decepção, algo quase que inconcebível. Eles foram libertos de uma maneira extraordinária, através de sinais e prodígios, para depois serem destruídos no deserto, porque se envolveram com idolatria, murmuraram, foram mal agradecidos, eles não creram no Senhor. Judas simplesmente diz que o Senhor os libertou do Egito e depois destruiu os que não creram. Mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, nos dá o significado de os que não creram, mostrando que esse não crer envolve cobiça, imoralidade, idolatria, murmuração e o pôr o Senhor à prova. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o significado de pôr o Senhor à prova. 1 Coríntios 10, 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Paulo aqui está se referindo ao Pentateuco, mais especificamente ao livro de Números. Em Números 21, de 4 a 9, nós lemos o seguinte: Partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eu quero sugerir aqui que o pôr o Senhor à prova estava relacionado ao murmurar, reclamar contra Deus e contra Moisés, por causa da comida, por causa do maná. Eles negligenciaram o maná, o pão que descia do céu. Eles diziam: Nós detestamos essa comida miserável. Você pode imaginar? Vamos focar em qual foi a murmuração deles. Eles disseram: Nós detestamos essa comida miserável. O que isso tem a ver com o pôr o Senhor à prova? É porque eles murmuraram para saber qual seria a reação do Senhor. Mas o Senhor não se agradou deles. Veja no versículo 6 de Números 21, como o Senhor responde ao ser testado, desafiado pelos israelitas. No versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram.
Existe algo muito importante aqui que devemos aprender a respeito de Deus. O ensinamento é o seguinte: Deus deve ser levado a sério. Deus não entra no nosso joguinho. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa zombar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito. Veja como o povo reagiu à resposta de Deus. O povo foi a Moisés e disse: pecamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste. O conceito de bronze aqui é que o bronze era um metal que eles tinham e que podia suportar o calor. Moisés então fez uma serpente de bronze e a levantou numa haste, num poste. E qualquer um que era mordido por uma serpente, quando olhava para a serpente de bronze, era curado. Não morria, vivia. Jesus derramou luz para nós sobre este ocorrido, quando ele mesmo se identificou com este evento da serpente de bronze no deserto. Veja o que Jesus disse lá em João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava profeticamente falando da sua morte, quando ele também seria levantado na cruz. Veja a tipologia. O poste que Moisés levantou no deserto era um tipo da cruz. O bronze fala de julgamento e a serpente fala de pecado. Você não acha estranho que Jesus, o Cristo, é tipificado por uma serpente de bronze? Como que a serpente que fala de pecado pode ser um tipo de Cristo? Paulo derrama luz nesse assunto. Em 2 Coríntios 5:21, ele escreveu: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, o Santo de Deus, foi feito pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A verdade é que eu e você não temos capacidade de entender o profundo e real significado disso. Jesus, o Santo de Deus, foi feito pecado por mim e por você. Ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, diante do justo juiz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Interessante é que todo esse evento da serpente de bronze que foi levantada no deserto está relacionado ao fato de que o povo colocou o Senhor à prova. Eles murmuraram para saber qual seria a reação de Deus. Eles puseram o Senhor à prova. Eles testaram a Deus. 1 Coríntios 10:9, de novo, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Quando estamos insatisfeitos com o que temos, com o pouco que temos, e passamos a murmurar, a reclamar,
estamos também pondo Deus à prova. O pôr o Senhor à prova é gerado por um sentimento de insatisfação com o que temos, ou com o pouco que temos. 1 Timóteo 6:8. Tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Deus não se agrada de pessoas murmuradoras, mas Ele se agrada daqueles que em tudo são agradecidos, mostrando assim que confiam e dependem dEle. Não vamos pôr o Senhor à prova. E o antídoto é sermos em tudo agradecidos. Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like e clique no sininho para habilitar as notificações sobre novos vídeos. Obrigado.